Olá, galera do Supletivo Maria Helena. Vamos a mais uma aula de geografia, dando continuidade aí ao nosso tema, o universo. Vamos falar um pouco aí das estrelas. No interior das estrelas existem constantes explosões devido à sua alta temperatura e energia. As estrelas, elas variam de acordo com o tamanho e com a sua temperatura. Existem as chamadas anãs, que são até 450 vezes menores do que o Sol. E existe também as gigantes. Essas estrelas gigantes, elas chegam a ser 1000 vezes maiores que o Sol. E elas variam também de acordo com a cor. As azuis são as mais quentes. Elas chegam a ter a temperatura de 50.000 graus Celsius. Já as estrelas vermelhas, elas chegam a ter uma temperatura entre 3 e 4.000 graus Celsius. E qual seria a temperatura da nossa estrela, do Sol? A temperatura do Sol, no seu interior, chega a 5.500 graus Celsius. O Sol é considerado uma estrela intermediária. Ele tem a cor amarela. Existe no universo milhões de estrelas. Vamos falar um pouco agora sobre o Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto planetário formado por um astro maior, que é o Sol, e giram ao seu redor astros menores, como planetas e satélites. Existe no nosso Sistema Solar 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A órbita desses planetas não são circulares, são elípticas. Isso se dá devido ao movimento de translação com relação ao Sol. E por isso os planetas estão sempre nas mesmas posições, nas mesmas distâncias. Isso é importante principalmente para o planeta Terra, porque sem essa distância não haveria vida no nosso planeta. Se o nosso planeta fosse tão próximo do Sol como Mercúrio e Vênus, com certeza todas as águas do nosso planeta evaporariam. Ou se fosse distante, como as de Marte e Júpiter, com certeza todas as águas do nosso planeta congelariam. Mas nós não vamos falar apenas dos planetas, nós vamos falar um pouco também de outros elementos que fazem parte do Sistema Solar. Esses elementos são os planetóides, os cometas, os satélites e também os meteoros. Vamos começar falando dos planetóides. Planetóides são minúsculos planetas que giram ao redor do Sol. Já foram descobertos mais de 15.000 planetóides. Existem aí algumas hipóteses que pode ter dado origem a esses planetóides. Um deles será que esses planetóides tiveram origem de um planeta que existiu entre Marte e Júpiter? Ou seria apenas consequências de choques entre astros maiores que giram ao redor do Sol? Ou seriam então apenas restos do período da formação do Sistema Solar? Então existem aí essas hipóteses sobre o surgimento dos planetóides. Vamos falar um pouco sobre os cometas. Os cometas são esses astros de pequenas dimensões que giram também ao redor do Sol. Os cometas, eles são divididos em três partes. O núcleo, que é a parte sólida desse cometa, a cabeleira, que é uma parte formada por gases que envolve o núcleo, e também pela cauda, que é como se fosse uma nuvem de gases e poeira
deixados por esse cometa. Um cometa muito conhecido é o cometa Halley, que pode ser visto da Terra a cada 76 anos. A última vez que o cometa Halley passou pela Terra, pôde ser visto da Terra, foi em 1986, certo? Vamos falar um pouco dos satélites. Os satélites, eles são diferentes tanto dos planetoides como dos cometas. Eles são astros que giram ao redor dos planetas. No caso, a Lua é o satélite natural do nosso planeta Terra. Mas existem vários satélites em outros planetas. No caso de Saturno, existe aí 18 satélites. Um muito conhecido pelo seu tamanho, que é o Titã. Ele chega a ser do tamanho do planeta Mercúrio. Mas existe também vários satélites em Júpiter, certo? Então, varia aí a quantidade de satélite em cada planeta. Vamos falar um pouco sobre os meteoros. Os meteoros são fragmentos sólidos que ficam no espaço e que vêm em alta velocidade em direção à Terra. Isso acontece devido à força gravitacional, certo? E em contato com a nossa atmosfera terrestre e em atrito com o ar, esses meteoros, eles sofrem um grande calor com uma forte luminosidade e eles, devido ao aquecimento, eles são destruídos, são despedaçados. É muito conhecido os meteoros também como estrelas cadentes, certo? Para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre a Lua, a importância da Lua e do Sol. Qual a importância da Lua e do Sol para o planeta Terra, para a vida no planeta Terra? No caso do Sol, a energia e o calor do Sol são de extrema importância para a vida no nosso planeta, certo? Não somente a vida dos seres humanos, mas a vida dos vegetais, até mesmo dos seres microscópicos, certo? Então, essa energia que recebemos do Sol, ela é importante para a variação da temperatura, dos ventos e também a evaporação das águas. E a Lua? A Lua é um astro que também exerce grande influência sobre o nosso planeta. Como a gente viu anteriormente, é o satélite natural da Terra. Esse astro, ele não tem luz própria. A luminosidade que vemos na Lua são apenas raios solares que refletem na superfície lunar. Durante o ano, nós vemos a Lua em diferentes posições. Isso acontece devido à sua posição com relação ao Sol e à Terra. Essas diferentes formas de ver a Lua durante o ano dá origem aí às fases da Lua, que são Lua nova, Lua cheia, Lua quarto crescente e Lua quarto minguante, certo? Eu gostaria de deixar para vocês assistirem um vídeo muito bom, o Fantástico Sistema Solar, certo? Gostaria que vocês assistissem, depois a gente vai ver aí como a gente vai debater essa questão dos vídeos. E no grupo vai ser colocado uma atividade para vocês responderem.